perceberam que eu estou vestido com a camisa do Barcelona? Já já vocês entenderão por quê. Não é à toa isso aqui não, viu? Mas como vocês já sabem, o foco da nossa aula hoje, movimentos separatistas na Espanha, que é um tema das atualidades, muito possível de aparecer nas várias provas que ainda serão aplicadas ao longo deste ano, tanto Enem, vestibulares, concursos públicos, etc. Mas vamos lá, não vamos perder tempo não. Dá uma olhada aqui neste slide inicial. Pessoal, para a gente começar esse assunto, uma coisa que tem que ficar clara na sua mente: essa contradição, esse antagonismo que eu aqui apresento a vocês. Se nós olharmos a União Europeia, o Bloco Econômico União Europeia, perceberemos que a União Europeia, assim como qualquer outro bloco, tem por objetivo unir, integrar os seus membros. Quando dentro da União Europeia nós percebemos que há movimentos nacionalistas separatistas, então você conclui que há um antagonismo, há aqui um aspecto contraditório. O bloco querendo integrar, os movimentos separatistas querendo exatamente o contrário. E quando esses movimentos separatistas ganham força, acaba que mesmo quando eles não conseguem a separação, gera-se um clima de instabilidade no bloco. Isso acaba prejudicando um avanço ainda maior do bloco União Europeia. E aí a nossa aula vai focar nos dois movimentos separatistas com mais intensidade que existem na Espanha. Lembrando sempre que não são os únicos da Europa. Nós vamos falar de dois na Espanha, mas você sabe que há pelo menos mais dois no Reino Unido, Escócia e Irlanda do Norte, por exemplo. Há movimentos separatistas na Itália, na França com a ilha de Córcega, na própria Alemanha com a região da Baviera, região de Flandres na Bélgica e muitos outros movimentos separatistas. Várias nações que querem se separar. O nosso foco, como eu já disse, é a Espanha. Antes de avançar ainda mais nesse assunto, eu quero esclarecer essa outra diferenciação conceitual: patriotismo e nacionalismo. Galera, muitas das vezes você com certeza utilizou esses dois conceitos como se eles fossem sinônimos, mas lembre-se que não são sinônimos. A palavrinha patriotismo faz referência à pátria, ou seja, a um país propriamente dito, área delimitada com fronteiras, reconhecida mundialmente, bandeira, hinos, símbolos próprios. Já o termo nacionalismo não refere-se exatamente ou necessariamente a um país. Nacionalismo vem de nação, que quer dizer o quê? Um povo com a mesma origem, mesmos costumes, mesma cultura, mesma religião, mesmo idioma. Então, quando você olha para a Espanha, olhando para a Espanha aqui, estou complementando uma explicação dos dois termos que eu te mostrei. Você vai perceber que, quando olhamos para a Espanha, eu quero destacar a Catalunha e a região basca. Eu estou falando de duas regiões habitadas por dois povos que, mesmo estando oficialmente na Espanha, não se reconhecem como espanhóis, que são os bascos e os catalães. Então eu posso dizer e devo dizer que entre bascos e catalães não há o sentimento do patriotismo. Por quê? Porque eles não reconhecem a Espanha como sendo sua pátria, mas há o sentimento nacionalista, porque eles se reconhecem como sendo uma nação, um povo com cultura, com origem diferente da dos espanhóis. Então eles são nacionalistas, mas não são patriotas. Algo semelhante acontece com os palestinos no Oriente Médio. É uma nação sem pátria. O mesmo acontece com os curdos também no Oriente Médio. Correspondem a um povo sem território, sem um país próprio para chamarem de seu. Tranquilo isso aí? Beleza essa diferenciação conceitual? Ótimo! Mais uma vez, acompanhando no mapa, quero começar falando especificamente sobre a província ou sobre a região basca. Você percebeu que aqui no nosso slide aparece a expressão País Basco. De país não tem nada, viu? É simplesmente uma denominação. Isso que aqui está sendo chamado de País Basco é uma região semi-autônoma pertencente à Espanha. Como assim semi-autônoma? É um território espanhol, só que com uma certa autonomia, sobretudo no que se refere à legislação sobre educação, saúde, mas em termos mais amplos continua subordinado, é uma região subordinada à Espanha. Pois bem, essa região basca é habitada pelos bascos, povos ou povo que não é espanhol, não se reconhece como espanhol. E ao longo de todo o período de luta dos bascos pela separação,
houve na década de 50 a criação do ETA, um grupo terrorista que no idioma basco quer dizer Euskadi das Katasuna, ou traduzindo para o português, Pátria Basca e Liberdade. Perceba o simbolismo dessa expressão, Pátria Basca e Liberdade, ou seja, o povo busca a separação, a liberdade para a criação de uma pátria própria. Esse grupo terrorista ETA cometeu ao longo, principalmente dos anos 60, 70, inúmeros ataques violentos, uso de bombas contra alvos espanhóis. O objetivo sempre era o quê? Objetivando aí ou buscando a separação total da Espanha. Eu digo que o auge da luta armada do ETA foram os anos 50, anos 60, em virtude da ditadura de Francisco Franco. Francisco Franco foi um ditador que reprimiu violentamente não só o movimento separatista basco, mas também o movimento separatista na Catalunha, que falaremos já já, proibindo inclusive o uso dos idiomas desses dois povos. Esse grupo terrorista ETA, ele continua existindo até hoje, mas não mais faz uso da violência. Desde 2011, algo relativamente recente, que o ETA anunciou a deposição das armas. Continua existindo, continua tendo por objetivo conseguir a separação do País Basco, mas não mais de modo violento. Tranquilo? Falando um pouquinho agora sobre a outra região separatista, a região da Catalunha, é importante você lembrar que a Catalunha, habitada pelos catalães, povo que também não é espanhol, é a região mais rica da Espanha. E essa informação é muito importante porque o povo catalão, ao longo das últimas décadas, teve o seu movimento separatista, o seu desejo separatista, adormecido. Pouco se ouvia falar do nacionalismo catalão. Até que em 2008, a crise econômica mundial, que afetou também a Espanha, fez com que o governo espanhol aumentasse a cobrança de impostos. Lembra daquelas medidas de austeridade fiscal que nós já falamos em outra aula, principalmente naquela aula sobre crise na Grécia? Pois bem, essas medidas de austeridade fiscal fizeram com que a população catalã tivesse que pagar ainda mais impostos para o governo central da Espanha. Esses impostos aumentaram à medida que os investimentos sociais feitos pelo governo espanhol na Catalunha diminuíram. Então muitos catalães pensaram assim, poxa, se nós fôssemos um território, um país autônomo, nós estaríamos muito melhor. Esse raciocínio faz então com que muitos catalães desejem, voltem a nutrir o desejo pela separação. É importante lembrar que caso a Catalunha se separe, ou se caso ela estivesse separada da Espanha, ela não estaria também, pelo menos não em tese, na União Europeia, porque quem tem o direito de estar na União Europeia é a Espanha e não uma região ou outra do território espanhol. E caso ela não pertencesse à Espanha, o comércio da Catalunha seria altamente prejudicado. Se a gente pegar da totalidade das transações comerciais feitas pela Catalunha, mais da metade é feita com o restante da Espanha. O restante das trocas comerciais da Catalunha é feita ou são feitas com países que integram a União Europeia, ou seja, a dependência da Catalunha, não só da Espanha, mas também da União Europeia é muito grande. Uma possível separação da Catalunha em relação à Espanha prejudicaria essas relações comerciais dessa região que é, repito, a mais rica, a mais industrializada da Espanha e é a região também que abriga a cidade de Barcelona, a segunda mais populosa e a mais importante da Espanha no que se refere ao turismo. Quando turistas visitam a Espanha, o primeiro destino é sempre a cidade de Barcelona, ou é o principal dos destinos, mais importante inclusive do que a capital espanhola, Madrid. Tranquilo? Beleza? Sobre essa região da Catalunha, desde 2014, que tem ganhado os noticiários, esse tema separatista da Catalunha, porque foi feito ano passado uma consulta, um referendo nessa região da Catalunha. Parte dos catalães, cerca mais ou menos de 33%, foram às urnas votar sim ou não pela separação. A consulta era informal, não tinha validade legal, era muito mais para saber realmente a opinião da população do que algo prático. Dos que foram às urnas, cerca de um terço dos catalães que foram às urnas, 80% desejam, aprovam a separação. E aí, nesse contexto, sempre é falado, sempre lembram-se do time de futebol do Barcelona. Por que lembram do Barcelona? Porque nessas duas regiões que eu citei agora há pouco, tanto na província basca quanto na região
da Catalunha, há dois times de futebol que representam, que são símbolos importantes desse nacionalismo. Na Catalunha há o Barcelona e no País Basco há um time chamado Atlético de Bilbao, que você também já deve ter ouvido falar. Esses dois clubes representam ou são importantes símbolos, talvez os maiores, desses movimentos separatistas. No caso do Atlético de Bilbao, há algo interessante, que o regimento interno do clube exige que todos os atletas sejam atletas nascidos no País Basco. Não pode atuar atleta nascido em outra região da Espanha ou em qualquer outra região do mundo, somente atletas nascidos na província basca. E o Barcelona é também outro símbolo, não dos bascos, mas sim dos catalães. E curiosamente, este ano, em maio deste ano, esses dois clubes fizeram a final da Copa do Rei, uma competição tradicional na Espanha. E o simbólico desta final disputada entre os dois clubes é que Barcelona e Atlético de Bilbao estavam disputando a final de um campeonato chamado Copa do Rei, que é um campeonato que homenageia a monarquia espanhola. Então o simbolismo está onde? Os dois clubes lutavam por uma taça que representa um rei este ao qual nem bascos nem catalães se reconhecem como sendo súditos. Aí entra aquele negócio, aquele conceitozinho que eu te falei no início da aula. Tais povos são nacionalistas, mas não nutrem o desejo de patriotismo pela Espanha. Outra curiosidade é que o jogo, na final, entre os dois clubes, quando o hino espanhol foi entoado no início da partida, ou antes da partida, uma vaia sonora das duas torcidas quase que ofuscou totalmente o hino. E aí toda a realeza espanhola estava presente no estádio, gerou todo um constrangimento por parte da monarquia, mas isso serviu para demonstrar que parte dos bascos e dos catalães de fato não se reconhecem como sendo espanhóis. A final foi realizada, o Barcelona saiu campeão, mas de qualquer forma houve esse sentimento aí aflorado por parte dos dois povos. Outro aspecto curioso é que ano passado, quando foi feito o referendo, muito se discutiu sobre qual seria o destino do clube de futebol Barcelona. Caso a Catalunha se separasse, teoricamente falando, o Barcelona perderia o direito de disputar os campeonatos realizados na Espanha. Afinal de contas, uma vez a Catalunha separada, a Catalunha deixaria de ser território espanhol. E aí foram consultar a diretoria do clube Barcelona, para saber qual era a opinião do clube. E aí, Barcelona, vocês apoiam ou não a separação? Lembrando que o campeonato espanhol, por exemplo, é o campeonato mais valioso do mundo. É aquele que rende enormes quantias financeiras para os clubes que o disputam, principalmente os dois maiores, o Barcelona e o Real Madrid. Eis que a resposta do clube foi a seguinte: nós, Barcelona, apoiamos a separação. Até porque o slogan do clube qual é? Se você pesquisar aí no Google, Wikipédia, vai aparecer lá, slogan do Barcelona. Você pode ver pela imagem também, ó. Mais que um clube. Esse é o slogan do time. Como assim mais que um clube? A ideia é que o Barcelona é mais do que um time de futebol. Ele representa, ou ele é uma nação. Mais que um time, uma nação, a nação catalã. Ou seja, os interesses do povo estariam acima dos interesses do clube. Essa é a ideia que esse slogan deixa transparecer. Então o Barcelona, corre esse risco aí em uma eventual separação da Catalunha de deixar de participar do Campeonato Espanhol. Só uma última informação: sempre que você ouve falar da rivalidade Barcelona e Real Madrid, lembre-se que essa rivalidade é muito mais do que esportiva. Enquanto o Barcelona representa os interesses dos catalães, o Real Madrid representa os interesses de quem? Da monarquia espanhola. Perceba que até o nome é Real Madrid, real de realeza, representa os interesses da monarquia da Espanha e, portanto, a rivalidade é muito mais do que futebolística. É importante lembrar, você pode consultar isso aí depois, durante o franquismo, Francisco Franco foi o último ditador espanhol. Ele era torcedor aficionado do Real Madrid e nos bastidores especula-se que ele fazia muito em benefício do Real Madrid em detrimento do Barcelona e dos demais times como o Atlético de Bilbao, que representavam interesses nacionalistas. Tranquilo, galera? Compreendeu a ideia? Então era essa a mensagem. É lógico que nesses poucos minutos eu não tenho a pretensão de esgotar totalmente a discussão sobre o tema, mas serve aí para
fazer você relembrar esse assunto ou até mesmo ter uma noção caso você ainda não tivesse visto nada a respeito disso. Te agradeço então pela atenção, mais uma vez muito obrigado, deixa seu like aí caso tenha gostado, caso contrário pode deixar também suas sugestões nos comentários logo abaixo, clica no botãozinho de inscrever na minha página caso ainda não tenha feito e te aguardo também nas próximas aulas. Brigadão, bons estudos e até a próxima. Valeu!